Tudo. Ótimo. Tudo. Maravilhoso. Saudades da escola, da vida normal. Eu tô. Não aguento mais ficar em casa. Também. Também é ruim. Olha, enquanto eu tava... Hoje eu tive aula 7 da manhã, não, 7h30 da manhã, depois 8h30 da manhã, depois 10 horas, depois 10h30, depois 1 da tarde. Tudo pelo Zoom. Sexta-feira eu fui dormir 1 da manhã e acordei 5, porque teve a noite do pijama aqui em casa para comemorar o aniversário da minha menina. Aí as menininhas tudo, a mais velha que tava tinha 10 anos de idade. Aí elas tudo inventaram de madrugar, passar a noite em claro. Aí de sábado para domingo eu tinha que levar um casal de amigo nosso em Goiânia. Aí eu fui dormir 1 da manhã, acordei 5 horas da manhã. De ontem para hoje, eu fui dormir mais de meia-noite, preparando material para dar aula hoje, e acordei 6 horas para poder dar essas aulas que eu falei para vocês. E eu dormi bem ali, ó. Ixi, espera aí, eu vou ter que tirar esse negócio aqui. Rapidão, tiro, espera aí. Vocês verem. Eu dormi bem ali, ó. Tá dando para ver lá na garagem? Tá. Na barraca. Desde sexta-feira eu tô dormindo na barraca, dentro de casa. Acampa dentro. Quem já fez acampa dentro da igreja? Na igreja? Ai, cara, deixei meu mouse cair, velho. Não. Ninguém? Eu já fiz em escola. Eu já fiz na escola. Foi massa? Já. Foi. Jardim 2. Não rolou umas tretinhas, não? Não que eu me lembre. Ah, rolou. Sempre rola, sempre tem. Aqui mesmo eram as meninas tudo amigas e rolou várias tretas, umas 3 ou 4. Toda hora eu e minha esposa tinha que ir lá interferir. Mas enfim, bora parar de falar de coisa que não tem nada a ver e vamos falar do que vocês estão desesperados e super interessados, que é conteúdo, não é isso? Bom, a gente nas últimas aulas viu a Primeira Guerra Mundial, depois a gente viu Revolução Russa. Agora a gente vai ver dois conteúdos hoje. Eu vou tentar fazer com que a gente consiga ver todo ele hoje. O primeiro conteúdo ele está relacionado a uma crise que aconteceu em 1929 no mundo, que ficou conhecido como crise de 29, né? A Grande Depressão que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York. Foi uma crise na economia mundial. E o outro conteúdo é o nazifascismo, que é uma forma de governo, um regime totalitário que surgiu na Alemanha e na Itália, e esse trouxe para a história o Adolf Hitler, que é o cara principal responsável pela Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar também nas próximas semanas. Então, olha, a gente viu a Primeira Guerra Mundial, junto com a Primeira Guerra Mundial, a gente viu a Revolução Russa, que aconteceu lá na Rússia, que mudou o nome da Rússia para a União Soviética. Aí agora a gente vai ver a crise de 29 e os regimes nazifascistas. Vamos então primeiro com a crise de 29. Deixa eu abrir aqui um negócio aqui para gente. Se vocês quiserem me interromper, vocês fiquem à vontade. Crise de 29. Vamos lá então. Por que aconteceu a crise de 29? Bom, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles ficaram sendo o país mais rico do mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos eles deram
equipamento de guerra, venderam equipamento de guerra para os países europeus e ganharam muito dinheiro com isso. Então, eles se tornaram um país super poderoso. Já eram e ficaram ainda mais poderosos, tornando-se assim a maior economia do mundo na época. Aqui estão os antecedentes, ou seja, os motivos que levaram a ocorrer a crise de 29. Primeiro, os Estados Unidos do pós-Primeira Guerra, a maior potência mundial. A produção industrial dos Estados Unidos cresceu muito. Eles eram responsáveis por 40% da produção industrial mundial. Por quê? Porque quando a guerra acabou, a Europa ficou destruída. E quem forneceu produtos para a reconstrução da Europa foi os Estados Unidos. Então, exemplo, terminou a guerra, as cidades ficaram destruídas, as indústrias destruídas, a produção agrícola totalmente destruída, né? As pontes, as estradas, os hospitais, o, os comércios, enfim, tudo ficou destruído com a guerra. E aí os Estados Unidos começaram a fornecer produtos para a reconstrução da Europa. E com isso eles ganharam muito dinheiro. Segundo, alto volume de, aliás, terceiro, alto volume de exportações. Como eu falei, os Estados Unidos, eles exportavam muito para a Europa. Quatro, agricultura mecanizada. A agricultura dos Estados Unidos passou a contar com muitos produtos, aliás, com muitos equipamentos, colheitadeira, trator, enfim, vários equipamentos que possibilitava uma produção de alimentos mais acelerada, né? E maior credor internacional. Credor é alguém que empresta dinheiro. Os Estados Unidos emprestavam muito dinheiro a juros altíssimos para o pessoal, né? E depois ficava recebendo esse dinheiro a juros. E por causa disso eles foram ficando cada vez mais ricos. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Aqui é a indústria dos Estados Unidos na década de 20. Eles eram responsáveis por 85% dos automóveis produzidos no mundo, 66% do petróleo era produzido por eles, 53% do carvão, 40% do ferro e do aço e 60% do cobre e do alumínio. Então, aqui por esse arquivo, por esse gráfico, a gente vê o tanto que os Estados Unidos eram poderosos no que diz respeito à indústria. Isso aqui a gente não vai falar. Bom, isso aqui é importante. Pelo fato dos Estados Unidos, então, ficarem muito ricos, surgiu um lema dentro dos Estados Unidos chamado American Way of Life. Presta atenção nesse termo, que vocês vão ver ele ainda em história, geografia e outras matérias de humanas na vida de vocês na escola. American Way of Life. O estilo de vida americano. Por quê? Olha o que está falando aqui o slide. Prosperidade econômica nos Estados Unidos gerou uma euforia popular, que um novo padrão de vida. O consumismo aumentou, especialmente as compras a crédito, estimulando o mercado interno e a expansão industrial. Então, o estilo de vida norte-americano, ele era uma euforia muito grande. Tipo, as pessoas lá nos Estados Unidos podia ser um operário que trabalhava numa indústria mais, digamos assim, numa indústria menor, que não fosse uma indústria muito grande. Mesmo esse operário, ele conseguia comprar até carro nessa década de 20 nos Estados Unidos. A gente está falando do começo da produção de carros no mundo. E lá nos Estados Unidos, quase todo mundo já tinha carro nessa época. Os produtos eletrodomésticos, né, como batedeira, lavadeira, geladeira, né, lavadora de roupa, essas coisas já existiam lá na década de 20 nos Estados Unidos. O Brasil nem sonhava em ter essas coisas, lá nos Estados Unidos já tinha. Então a população ficou muito eufórica com esse crescimento econômico dos Estados Unidos. E todo mundo começou a comprar a crédito, a crediário, sabe? Comprava em grandes prestações e tal.
E dessa forma, a população, quanto mais comprava, mais a indústria produzia, porque estava vendendo muito. É a mesma coisa que nessa sala aqui, deixa eu ver alguém que está aqui na sala, a Maria Eduarda aqui. A Maria Eduarda produz geladinho. Aí a Maria Eduarda produz 100 geladinho todo dia e leva lá para a praça, aquela praça que tem no Recanto do Sol, aí perto do Super V. Aí ela fica lá de bobeira. Olha o geladinho! Tem de feijão, tem de frango, tem de limão, tem de banana, tem de goiaba. Olha o geladinho, quem vai querer? R$ 1. R$ 1 geladinho. Quem vai Geladinho de querer? feijão? Quem vai Existe? querer? Ué, na empresa da Maria Eduarda existe. Quem vai querer o geladinho? Olha o geladinho. Aí ela fica lá mais de meia hora gritando igual uma descompensada. Aí a galera vai, olha pra cara do Maria Eduarda e fala: Mano, que menina chata, velho. Vou comprar geladinho logo pra ela calar essa boca. Aí todo mundo. Aí a galera, só por causa dela ficar: Olha o geladinho, que geladinho mais maravilhoso que eu fiz hoje de feijão com frango. Olha o geladinho, olha o geladinho. Aí a galera vai e compra. Aí ela vai um mês, todo dia pra lá, nessa mesma ladainha, e todo dia ela consegue vender os 100 geladinhos. Aí ela vai e pensa: Mano, minha produção tá boa. Eu fabrico 100 geladinho e vendo tudo, eu vou aumentar a produção. Aí ela aumenta para 150 e consegue vender os 150. Depois ela aumenta para 200. Consegue vender os 200. Aí ela vai empolga e triplica a produção. 200 vezes 3, 600. Só que chega um momento que o povo não acontece uma crise lá no Recanto do Sol e a galera não tem dinheiro mais para comprar. E aí o que acontece? A galera compra só os 100 do começo. E a Maria Eduarda fabricou 500, 600. Vai faltar 500 para ela vender. Então vai rolar uma superprodução financeira. Aliás, superprodução de geladinho. Ela agora tem 500 geladinhos para vender e não consegue vender mais. O que vai acontecer com a Maria Eduarda, gente? Ela vai falir. Falir. Justamente, Maria Eduarda. Você vai falir. Mesmo que você adote uma nova estratégia de marketing, você vai falir, porque você investiu muito dinheiro na produção e não recuperou a grana. É isso que vai acontecer nos Estados Unidos. A galera começa a comprar demais, chega um momento que eles não tem muito produto, né, produzido na indústria norte-americana e o povo já não consegue mais comprar. Vai acontecer igual no caso da Maria Eduarda aí, uma crise de superprodução. Vamos seguir aqui. Isso aqui não. Isso aqui é um exemplo da prosperidade lá dessa época. Começaram a surgir os primeiros arranha-céus, que são aqueles prédios imensos, de mais de 100 andares, que existem nos Estados Unidos. Né? Na época era 77 andares, mas a gente tem hoje edifícios muito mais altos do que esse. Então chegou um momento que esse bem-estar começou a se tornar uma ilusão, porque esse pessoal estava comprando, mas eles estavam comprando sem ter dinheiro para pagar, porque era crédito. Já pensou se acontece alguma treta na economia? Se o dinheiro deixa de chegar em casa, como que eles vão fazer para pagar? E as indústrias, como que elas vão sobreviver sem receber pelo produto que eles estão fabricando, né? Então vai rolar a crise de superprodução mais para o final da década. Isso foi lá, começou desde 1920, aquela euforia, a galera comprando, aí vai passando os anos, passa-se mais anos, anos e anos. Chega em 1929, acontece uma crise de superprodução. O que aconteceu? Primeiro, queda das exportações. A Europa estava já reconstruída, já tinha passado 11 anos que a guerra tinha acabado. Então a Europa agora está reconstruída. Os Estados Unidos não vendem mais para a Europa, porque a Europa começa a se manter sozinha. O mercado interno fica insuficiente. Por quê? Porque tem muito excedente. O que é esse excedente? Muito produto que excedeu. Tem muito geladinho e pouca pessoa para comprar. Isso vai gerar o quê? Prejuízo. Por conta do prejuízo, as indústrias vão demitir, ou seja, vão mandar as pessoas embora para conter as despesas, né? Então essas pessoas são mandadas embora e as despesas
são contidas para ver se o pessoal recupera a economia. E aí, esse ciclo vai se repetindo ano após ano, até chegar em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores de Nova York, espera só um momento que minha esposa chegou aqui e o carro fez barulho. Rapidão. Voltei. Tá, então, no dia 24 de outubro de 1929, ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. E aí, milhares de pessoas faliram nos Estados Unidos. Milhares, porque eles investiam dinheiro na Bolsa de Valores, e como o país quebrou, várias empresas faliram, a economia dos Estados Unidos quebrou. E quando a economia dos Estados Unidos quebrou, afetou a economia do mundo todo, porque o mundo todo estava ligado aos Estados Unidos, né, no que diz respeito à economia. Aqui está uma foto da época, do dia, né, que a Bolsa de Valores quebrou. População desesperada lá na porta. Né? E aí, qual foi a consequência da quebra da Bolsa de Valores? Desemprego em massa, 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas nos Estados Unidos, falências, 30 mil empresas e 4 mil bancos nos Estados Unidos faliram, a crise do liberalismo econômico, né? O capitalismo entrou em falência, em crise, as democracias parlamentares também entraram em crise, e, em contrapartida, ascendeu o regime totalitário, que é o nazismo e o fascismo que a gente vai ver, porque na Europa, a Alemanha buscou na figura do Adolf Hitler e no que ele propunha solução para essa crise. Na Itália, na figura do Benito Mussolini no fascismo. Aqui no Brasil, o café entrou em crise, porque os Estados Unidos compravam a maior produção de café no Brasil, e aí o que aconteceu? Eles não podiam mais comprar, porque eles estavam quebrados. Logo, os fazendeiros brasileiros começaram a quebrar também. O único lugar que não aconteceu, a crise não chegou forte, foi na União Soviética, que a gente estudou na semana passada com a Revolução Russa. Qual foi a solução que o governo dos Estados Unidos encontrou para resolver essa crise? Eles, através desse cara aqui, o Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente, criou em 1933 o New Deal, que era um plano para recuperar a economia dos Estados Unidos dessa crise. Ele escolheu esse cara aqui, o John Maynard Keynes, que era um economista, que elaborou uma teoria chamada keynesianismo, por causa do nome dele. E essa teoria dizia o seguinte, que o governo tem que intervir na economia e emprestar dinheiro para as empresas não falirem, certo? Então, o que o governo fez? Foi lá e emprestou dinheiro para a empresa da Maria Eduarda. Só no exemplo, né? A Maria Eduarda não estava lá. Lembra, Maria Eduarda, do seu exemplo? Lembro. Então, se a sua empresa fosse uma empresa grandona, nessa época lá, e você não tivesse condições de se manter, porque a economia quebrou, o que o governo ia fazer? Ia te emprestar dinheiro, ia chegar em você e falar, Maria Eduarda, você quer continuar produzindo geladinho de abacaxi com piqui? Aí você ia falar, quero. Aí o governo ia falar, tá bom, você precisa de quanto? Ah, eu preciso de 1 milhão. Então o governo chegava e te dava o dinheiro, te emprestava o dinheiro, você recuperava a sua empresa, e aí quando você precisasse, aliás, quando você tivesse condição, você pagava um empréstimo. Isso se chama keynesianismo, intervenção do Estado na economia. Até 1929, a maioria da economia do mundo era liberal. O que é a economia liberal? A economia funciona sem intervenção do governo. O governo não empresta dinheiro, o governo não controla o mercado, né? Então, a partir de 1929, com essa crise que ocorreu na quebra da Bolsa de Valores, esse cara aqui, o Keynes, fala, se o governo não emprestar grana, a economia não vai se recuperar. E aí o governo começou a fazer isso. Começou a emprestar dinheiro e fazer uma série de outras coisas. Esse programa de governo chama-se New Deal, e essa política econômica chama keynesianismo, tá bom?
Então, por causa disso, os Estados Unidos começam a se recuperar. Olha aí o que o governo fez. Prestou dinheiro para os agricultores, auxiliou as indústrias, criou o seguro-desemprego, criou obras públicas e contratou os desempregados para trabalhar ali. E em mais ou menos 10 anos, a economia dos Estados Unidos se recuperou, como a gente pode ver por esse slide aí. Ok? Galera, tem alguma pergunta sobre essa parte aqui? Não. Professor, essa crise aí foi da Primeira Guerra Mundial, né? Sim, essa crise ela foi consequência da Primeira Guerra Mundial, como a gente pode ver. Nossa, então. Pra- Na série lá fala a mesma coisinha. Aham, justamente. Então, foi o que você colocou lá no chat, não foi? Foi. Aham. Foi consequência da Primeira Guerra Mundial mesmo, porque, como a gente viu, os Estados Unidos ficaram muito ricos por causa da Primeira Guerra Mundial e aumentaram a riqueza ainda mais naquele primeiro momento em que os países europeus estavam sendo reconstruídos, porque os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para eles. Depois que os Estados Unidos, que a Europa se recuperou, os Estados Unidos perderam o seu principal comprador, né? A Europa não precisava mais de comprar, aí eles começaram a ter produto demais para vender e não tinha quem comprasse. Igualzinho a Maria Eduarda com os geladinhos de frango dela, que ela não tinha mais para vender. Ah, não tinha pessoa mais que queria comprar, né? Porque as pessoas estavam quebradas. Beleza? Agora vamos partir para outra coisa aqui para a gente ir para o final da aula. Na Europa, o pessoal, para tentar resolver esse problema, acreditou em um cara que muitas pessoas chamam de filhote do capeta, que é o Adolf Hitler. O Adolf Hitler criou, né, juntamente com algumas pessoas, o Partido Nazista. Na verdade, não foi o Adolf Hitler. Ele entrou com o partido já criado, mas ele foi a principal figura desse partido. E, através da doutrina desse partido, eles foram tentar levar a solução para o problema da crise na Europa. Vamos ver aqui, então, um trechinho desse partido aí. Espera aí que vou colocar aqui. Nazifascismo. Tá. Vocês já viram esses símbolos aqui, gente? Eu já, professor. Eu não. Tá, esse símbolo aqui é o símbolo da suástica, que é o símbolo do Partido Nazista, que depois se tornou a bandeira da Alemanha ali na década de 30, quando os nazistas assumiram o poder. Então a gente vai falar rapidinho aqui do nazifascismo, que são regimes totalitários que surgiram na Europa ali em meio ao fim da Primeira Guerra Mundial, à crise de 29, né? Você vê, tinha pouco tempo também que tinha tido a pandemia de gripe espanhola. Imagina como que o mundo estava naquela época. Milhões, olha só, entre 1914 e 1930, mais de 150 milhões de pessoas morreram por causa de guerra e por causa de doença. Muito pior do que agora, né? Tá feio a nossa situação, mas naquela época ainda foi pior. Olha aqui as definições. Tipo de governo característico de alguns países no período entre guerras, entre a Primeira e entre a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1918 a 1939. Onde aconteceu o nazifascismo? Na Itália, na Alemanha, Portugal e Espanha, principalmente. Aqui no Brasil chegou a influenciar um pouco. Lá dentro do governo do Getúlio Vargas, surgiu um partido chamado Partido Integralista, Ação Integralista. Características básicas. Nacionalismo extremado. Qual que é essa característica? Eles valorizavam muito o que era do meu país, né? Então, se eu fosse alemão, eu ia valorizar demais o meu país, a minha história, a minha cultura, as minhas tradições, e ia excluir o que não era do meu país. O que não é do meu país não presta. Por conta disso, gera a xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro. Eu me torno xenófobo. Eu não gosto de estrangeiro. Eu acho que o estrangeiro é inferior ao meu povo. O totalitarismo o poder é um poder total na mão de uma pessoa só, né, do grande líder. O militarismo é uma sociedade que é voltada apenas para treinamento militar da população, das crianças, né? Apenas não, mas em grande maioria é voltada para o militarismo.
Então, as crianças, as escolas, as pessoas usam uniforme militar. O próprio líder da nação usa farda. Então, é voltado para o militarismo. Anticomunismo, os regimes fascistas, nazifascistas, eles combatem o comunismo, que foi o regime que surgiu na Rússia, né? Que a gente estudou semana passada, o comunismo. Antiliberalismo, eles são contrários àquela economia capitalista que a gente falou no slide anterior, aquela economia que quebrou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, eles são antiliberais, eles são unipartidários, existe um partido apenas, né? E existe o culto ao líder, ou seja, o culto ao líder da nação. Na Alemanha, todo mundo batia continência para o Hitler e chamava ele de Mein Führer, meu líder. Na Itália, era o Duce, D-U-C-E, no caso, o Benito Mussolini. Aí aqui a gente tem mais um pouquinho explicando sobre o nazifascismo. Aqui eu chamo a atenção só para o último aqui, ó, o antissemitismo. Lá na Alemanha, o pessoal perseguia os judeus. Tanto é que, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas vão matar de 6 a 8 milhões de judeus. Exterminavam eles em campos de concentração. A gente vai estudar isso em breve. Que a gente não vai falar. Melhor, vamos falar sobre isso aqui, ó. A propaganda governamental e o expansionismo. Não, esses três aqui. Propaganda governamental. Existia um forte sistema de propaganda. Onde você ia, você via a foto do Adolf Hitler imenso. As rádios ficavam dando informações sobre o governo nazista, sobre o Adolf Hitler, colocando ele como herói, dizendo que ele era o salvador da Alemanha, que ia tirar a Alemanha daquela crise, né? O Adolf Hitler colocava a culpa da situação da Alemanha estar daquela forma por causa da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha, e o Adolf Hitler falava que a Alemanha estava daquele jeito por culpa do Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha precisava se levantar e ele era a figura que iria fazer isso. Ele era o herói. Então, você tinha propaganda governamental. Nas escolas, a educação era dirigida para enaltecer o nazismo e a figura do Hitler. Qualquer escola que você chegava tinha uma foto do Adolf Hitler lá, grandão. E as pessoas cantavam um hino em louvor ao Adolf Hitler quase todo dia nas escolas, as crianças, né? E eles praticavam a ideia de expansionismo territorial. A Alemanha invadia os outros países para aumentar o seu território e mostrar um grande poderio militar. Beleza? Aqui estão as causas para o surgimento do nazismo. A crise da pós-Primeira Guerra, que a gente já falou dela. A crise de 29, que a gente acabou de falar dela. O revanchismo. Que revanchismo era esse? O Hitler queria vingança. Eles perderam a Primeira Guerra Mundial, se sentiram humilhados e o Adolf Hitler queria se vingar das nações vitoriosas, que foram Inglaterra, França, a própria Rússia e Estados Unidos. Então, o Adolf Hitler queria revanche, queria vingança. E o crescimento dos partidos socialistas. A gente acabou de estudar a Revolução Russa. Aquela revolução ia sair da Rússia e ia se esparramar pela Europa. Então, Hitler queria acabar com isso. Então, esses partidos nazistas vão surgir dentro desse contexto. Aqui estão os principais líderes totalitários. O Mussolini na Itália, o Franco na Espanha, o Salazar em Portugal e está aqui o Adolf Hitler na Alemanha. Esses caras aqui, principalmente esse aqui, o Hitler, e esse aqui, o Mussolini, serão um dos principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar em breve também. Beleza? Aqui vai falar muito agora sobre esse pessoal. Eu não vou falar sobre isso porque não vai dar tempo. Ok, galera? Ok. Ok. Tá bom, tem alguma pergunta? Não. Professor, faz tempo que esse Hitler morreu? Ele morreu ao final da guerra mesmo, em 45. Ele se suicidou. Ele tomou um comprimido lá de cianureto. Ele e a família dele. Ele e a Eva Braun, que era a namorada dele. Professor, Oi.
Tem gente que fala que. Tem uma teoria, no caso, que fala que ele ficou vivo. Tem mesmo. Eu já ouvi falar. Você quer compartilhar que Talvez. você sabe? Fala que ele foi pra Argentina. Aí É. ele viveu até o fim da vida dele. Tem uma mulher lá da Argentina que fala que trabalhou pra ele. E era o mesmo rosto, praticamente, dele aí, no caso. Justamente. Inclusive, tem um monte de historiador que defende essa visão aí. O Adolf Hitler fugiu e ele veio de submarino, né, pelo oceano e se escondeu na Patagônia, na Argentina, e viveu lá até o fim da vida dele. Então, tem várias teorias para como que a vida do Hitler acabou. Mais algum comentário? Então tá bom. Não. Não, da minha parte, não. Então eu vou enviar lá para vocês uma atividadezinha de 5 perguntas pequenininhas pelo Google Forms, vocês vão conseguir responder de boa, tá? Nossa senhora, eu jurava que ele ia mandar Aí sim, copiar. professor. Também pensei. Vocês não vão copiar nada hoje não, é só 5 perguntinhas lá. Rapidão vocês respondem, tá? Pode fazer com Nunca calma. te critiquei. Tá fácil. Tem que estar difícil pra estar sendo tão fácil assim. Não precisa copiar. Tá estranho, tá estranho. Suspeito. Galera, então, Suspeito. abraço para vocês e até a próxima. Até. Mariana, não Até. esquece, não deixa eu esquecer de mandar suas tarefas que tá atrasada não, tá? Aí, você filma e fala? Ai. Se alguém Falou, te Cauã, dá, tchau.